Olá! Começa agora o programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e que vai discutir um pouco da história da justiça. O tema de hoje será Juristas e Intelectuais nos Anos de Chumbo. E a gente conversa com o professor Carlos Vinícius Costa de Mendonça, ele que é professor do Departamento de História da UFES e doutor em Pensamento Político pela USP. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde aos telespectadores da TV Justiça. A ideia aqui, Ravani, é fazer uma reflexão de dois juristas que tiveram um papel fundamental no processo republicano brasileiro. Trata-se de Raimundo Faoro, que publicou uma obra referencial para a historiografia, para as ciências sociais, para as humanidades no Brasil, que é Os Donos do Poder, e Vitor Nunes Leal, que publicou uma obra também referencial, Coronelismo, Enxada e Voto. Então, eu queria estar discutindo com vocês aqui hoje uma reflexão sobre essas obras e sobre o contexto histórico em que foi formulado essas ideias dos dois autores. Por favor, professor, então eu queria que o senhor começasse fazendo uma avaliação da representação política desses autores. Muito bem. Veja bem, o Vitor Nunes Leal, ele, para você ter uma ideia, ele foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a antiga Universidade do Brasil, professor de filosofia. E essa tese de Coronelismo, Enxada e Voto foi a tese do concurso dele para a Cátedra de Filosofia da Universidade. Foi um dos fundadores da Universidade de Brasília e membro do Supremo Tribunal Federal entre 1960 e 1969, quando foi cassado pelo AI-5 em 69. É um ator político e um jurista referencial, ainda hoje, no Brasil. Não só pela sua obra, mas pela sua dignidade, pela sua postura ética durante todo o processo difícil e rugoso que o Brasil passou antes do golpe de 64. Já o Raimundo Faoro foi presidente da OAB e membro da Academia Brasileira de Letras. Foi presidente da OAB entre 77 e 79. Ele foi um mediador privilegiado da sociedade civil no sentido da abertura política, no sentido do retorno à democracia. Agora, é importante pontuar aqui o contexto histórico em que esses juristas, esses intelectuais, porque quando eu falo em jurista e falo em intelectual, eu quero enfatizar o seguinte: até a década de 50, quem quisesse fazer qualquer curso de humanidades teria que fazer faculdade de Direito. Sim. Porque não existia ainda, ou não estava consolidado no Brasil, faculdades de História, de Ciências Sociais, de Ciência Política, de Filosofia. Então, esses homens são todos, veja, os cursos eram Ciências Jurídicas e Sociais. Tanto Vitor Nunes Leal quanto Raimundo Faoro, eles têm essa visão ampla. São dois estudiosos do processo político brasileiro. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Como é que eles formularam essas ideias? Em que período eles formularam essas ideias? Eu diria que na Terceira República. Porque eu entendo que a gente pode analisar o processo histórico brasileiro didaticamente assim. A Primeira República é da proclamação até 1930, com a Revolução de 30. De 30 a 45, a Era Vargas é a Segunda República. De 45 a 64, a Terceira República. A Quarta República seria de 64 a 85. Nós hoje estamos vivenciando uma Quinta República. Aí você pode perguntar, mas por que isso? É porque esses períodos têm as suas especificidades. E Vitor Nunes, quanto Raimundo Faoro, eles vivenciaram, sobretudo, a Terceira e a Quarta República. Vitor Nunes mais a Terceira República, ou seja, esse período pós-guerra até 64, sim. E Raimundo Faoro, esse período, e boa parte do período que eu chamaria aqui burocrático, autoritário, de segurança nacional, que é de 64 a 85. Vamos fazer uma reflexão muito rápida desse contexto histórico em que eles participaram, em que eles atuaram. Ora,
A geração do jurista Vitor Nunes é uma geração que ela vivenciou a vitória sobre o totalitarismo, o fascismo e o nazismo na Europa. Sim. E não só isso, eles vivenciaram um período também de democracia formal, que é esse período de 45 a 64. Por que democracia formal? Apesar da Constituição de 46 ter sido elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, a cidadania ainda era inconclusa. Como ainda hoje, não é, Ravani? Nós ainda temos muito a caminhar para uma cidadania plena. Como é que estava politicamente esse período? Como foi politicamente esse período? Ora, para nós termos uma ideia, dos 5 presidentes de 45 a 64, só 2 concluíram o mandato. Eurico Gaspar Dutra, de 45 a 50, e Juscelino Kubitschek, de 56 a 61. Vargas suicidou-se em 54, Jânio Quadros renunciou em 61, João Goulart, de 61 a 64, 61 a 63, ele esteve sob o regime parlamentarismo, e em 64 ele foi deposto. Então nós temos 5 presidentes que só 2 concluíram o mandato. A gente pode aqui refletir o que é que houve então? Que conjuntura era essa? Do ponto de vista político, nós temos uma conjuntura extremamente conturbada. Você tem uma Guerra Fria declarada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Você tem uma Revolução Cubana de 1959 que irradiou todo um temor para as elites latino-americanas, no coração da América Latina, que é Cuba. Então, observa como esse processo é rugoso, é complicado. Ainda do ponto de vista político, nós temos, veja, o suicídio de um presidente, a renúncia de outro, e o golpe de um presidente legitimamente eleito. Tudo isso é impactante. Do ponto de vista econômico, nós temos um processo de industrialização avançada, com tecnologia que exigia, veja bem, financiamentos vultosos. Nós tínhamos uma urbanização crescente, um êxodo rural igualmente crescente, uma concentração de renda e propriedade muito grande. A presença das multinacionais pressionando, sobretudo no governo de JK, que toda uma construção de Brasília que exigiu financiamento do capital externo. Então, as empresas aqui, multinacionais, elas têm todo um aparato publicitário que orienta, veja bem, para uma ideia de progresso associada à modernização. E progresso e modernização, Ravani, significa, nesse momento, industrialização de bens duráveis. Do ponto de vista social, como é que está essa conjuntura em que eles formularam as ideias? Ora, a legislação trabalhista, legal, jurídica, ela vai beneficiar o trabalhador urbano. O trabalhador rural, ele continua ainda naquela situação muito difícil. Daí o êxodo rural. Você tem um processo de modernização do campo, uma proletarização no campo, por conseguinte, um êxodo rural. Ainda a gente pode falar dessa conjuntura sobre a questão dos caminhos econômicos, do pensamento econômico. Você tem 2 grandes tendências nesse momento, entre 45 e 64. Uma tendência do nacional desenvolvimentismo, que é a tendência, veja, incorporada por esses governos, sobretudo por Juscelino Kubitschek e por próprio João Goulart. Em que consiste o nacional desenvolvimentismo? Consiste em desenvolver a indústria com a mediação e o controle do Estado. Quem é que formula essa ideia? Na América Latina, é a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. Quem está à frente da CEPAL? Celso Furtado, o grande economista brasileiro.
É preciso que se diga que a base do nacional-desenvolvimentismo é o ISEB. O ISEB é o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. E esse instituto, ele é que formula essas ideias do nacional-desenvolvimentismo. Por outro lado, você tem uma outra tendência, que é crítica do nacional-desenvolvimentismo, que acha a ideia do nacional-desenvolvimentismo uma ideia, de certa forma, ingênua, de um purismo político e econômico muito grande, que é a ideia, veja, da teoria da dependência. Essa ideia é formulada por Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, o próprio Serra, o próprio presidente lá de São Paulo, ele é um dos formuladores dessa ideia da tese da teoria da dependência. Em que consiste essa teoria da dependência? Consiste no seguinte: não podemos atrelar a industrialização do Brasil ao crescimento das multinacionais. Porque as multinacionais não estão preocupadas com o desenvolvimento do país. Isso só acarreta concentração de renda e propriedade na mão de poucos, veja bem, uma radicalização da urbanização descontrolada, um êxodo rural brutal, o achatamento salarial das classes menos favorecidas. Então, na verdade, o cenário que nós temos em que o Vitor Nunes e o Raimundo Faoro formularam suas ideias. Ravani. É esse o cenário que nós temos, que é um cenário de polarização, de conflito, de muita incerteza política. E quais são essas ideias? Primeiro, as ideias, elas são formuladas a partir de suas obras. A ideia do Vitor Nunes Leal está inscrita na sua obra Coronelismo em Chá de Voto, o município no regime representativo do Brasil. Qual é a ideia dele? Ele vai fazer uma reflexão de como estavam os municípios do Brasil. Mas, para isso, ele vai fazer um retorno histórico. Ele sugere o seguinte, que o coronelismo ele vai suceder o patriarcalismo. O que é o sistema patriarcal? O sistema patriarcal é aquele sistema que concentra o poder político, econômico e social no grupo parental. Uhum. O coronel é um grupo, ou seja, é um poder agrário, paternalista, descentralizado, autoritário. Mas ele tem um poder muito grande e tem um papel fundamental no desenho da articulação, veja, de todo o sistema oligárquico brasileiro, desde a Primeira República. Quem é que faz esse projeto? É um presidente no Brasil por nome Campos Salles. Campos Salles, segundo Vitor Nunes, Campos Salles ele elabora um plano ou um projeto chamado Política dos Governadores. Em que consiste a política dos governadores? O presidente da República apoia os governadores nos seus pleitos. Em compensação, os governadores garantem a eleição dos candidatos sugeridos pelo presidente ou sugeridos pelo status quo. Quem é que vai controlar os eleitores? Os coronéis. Há uma troca, um pacto coronelístico. O que é que os coronéis e os governadores ganham com isso? Ganham empregos administrativos no aparato do Estado e têm acesso a recursos públicos. Essa é a troca. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: o sistema que a gente faz a partir do Vitor Nunes, esse sistema continua? Aí é que os telespectadores podem refletir se continua ou não. Eu acredito que continue. Apesar do Brasil hoje ser transparente, da imprensa participar mais, das denúncias e tal, mas esse processo, que eu chamaria neocoronelístico, continua.
esses pactos neocoronelistas continuam. Para você ter uma ideia, hoje, particularmente, eu vi a notícia que existe uma emenda constitucional de um deputado querendo reduzir os poderes do Ministério Público Federal. Sim. Ora, por que é que eu quero reduzir o poder de um ministério que representa o Estado, os interesses do Estado? Para manter determinados privilégios. Para não ter intervenções em algumas iniciativas, em alguns negócios, que são de caráter econômico, que são de caráter político. Então, Vitor Nunes, ele enxerga essa engrenagem do coronelismo assim, a partir de Campos Salles. E ele sugere que essa engrenagem ela permanece no processo histórico brasileiro. Já Raimundo Faoro, com os donos do poder, ele faz uma análise no livro dele do período colonial brasileiro até 1930. A obra dele é essa análise, uma análise política e uma análise social. E ele identifica nessa análise uma permanência, o Estado patrimonial. Mas o que é o Estado patrimonial para ele? Ora, o Estado patrimonial, para Faoro, é aquele Estado tutor dos interesses privados e negócios privados, como se fossem interesses públicos. Ganha o estamento e o Estado se serve desse estamento. Raimundo Faoro utiliza um conceito de estamento. Estamento são os órgãos do Estado. Estamento significa grupos privilegiados que se apropriaram do Estado. Eu lembro de um presidente, um candidato a presidente da República, Roberto Freire. Hoje ele é deputado pelo Estado de Pernambuco. Eu lembro que uma das bandeiras dele era dizer o seguinte: vamos desprivatizar o Estado. Ele segue a tese weberiana de Raimundo Faoro. Quer dizer, o Estado no Brasil é um Estado privatizado. Mas privatizado por quem? Pelos interesses desses grupos, desses estamentos. Então, essas são as ideias, Ravani. Essas ideias vão, veja bem, segundo tanto o Vitor Nunes, pensando o coronelismo como permanência, sim, e Raimundo Faoro, pensando essa dimensão do estamento, do Estado patrimonial como permanência, que vão orientar as análises, inclusive da tese da dependência, inclusive do nacional desenvolvimentismo. Vamos para o intervalo, professor? Vamos lá. E você não saia daí. No próximo bloco a gente continua discutindo juristas e intelectuais nos anos de chumbo. Se você conhece alguém que foi vítima de tortura, denuncie. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo criou o Torturômetro, um canal virtual para receber denúncias. Se você presenciar qualquer tipo de tortura física ou psicológica, acesse www.tjs.jus.br e mande sua mensagem. Se preferir, também pode dar seu depoimento no Núcleo de Comissões do TJS. 3334-2712. Voltamos de um rápido intervalo. Nossa Memória, Nossa História de hoje, discutindo juristas e intelectuais nos anos de chumbo. A gente recebe o professor Carlos Vinícius Costa de Mendonça, ele que é professor do Departamento de História da UFES e doutor em Pensamento Político pela USP. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre como estava o contexto da época que esses juristas eles formaram suas ideias, enfim. E agora eu queria que o senhor me falasse um pouquinho da obra Coronelismo, Enxada e Voto, o município no regime representativo do Brasil. Antes de fazer uma reflexão mais substantiva da obra do Vitor Nunes, só fazer uma retificação. Quando eu falei em presidente, eu falei no José Serra,
que ao lado de Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, que são intelectuais latino-americanos e que são adeptos dessa teoria da dependência. José Serra, um grande economista da USP, e foi presidente, sim, do PSDB, do Partido Social, da Social-Democracia. Ele foi um intelectual de peso nesse período. Apesar de muito jovem, na década de 60, ele já semantizava e refletia, juntamente com Fernando Henrique Cardoso, sobre essas questões. Veja, o coronelismo em chá de voto, essa metáfora, que é uma metáfora, né? Se você tem coronelismo em chá e voto, o que é que sugere isso? Sugere toda uma manipulação do voto do trabalhador rural dos municípios brasileiros. Como é que isso é gestado, segundo Nunes Leal? É gestado por uma relação, veja, vertical, a partir do coronel. Então, você tem... o que se observa são os currais eleitorais. Segundo o autor, essa eleição, porque o voto era aberto pela Constituição de 1891, o sufrágio não era secreto, era aberto. O mesário sabia em quem o cidadão votava. Sim. Então, isso era uma forma de controlar o voto. Segundo Vitor Nunes Leal, não existia democracia real. Essa democracia era formal. E ele até utiliza uma expressão, dizia, inaceitável, uma absurdidade, esse processo democrático da Primeira República. Até porque, ele diz, não tinha como o cidadão do município votar de acordo com a sua consciência. E era uma Constituição, apesar de ser votada por uma Assembleia Nacional Constituinte, em 1691, é uma Constituição que ela cerceia. As mulheres não votam, os analfabetos também não, só votam o eleitor tem que ser masculino e maior de 21 anos. Então, 65% da população estava isenta de votar. Então, a tese de Vitor Nunes Leal é exatamente aquela tese que nós já comentamos quando falamos da Era Vargas. Essa dicotomia entre, veja, o poder real, o Brasil real e o Brasil legal. O Brasil legal não corresponde ao Brasil real com as suas ambiguidades e contradições. Sim. É isso que ele está dizendo no livro. E que veja bem, esse elemento do controle do voto do município continua no processo histórico brasileiro. Então, essa é a ideia matriz dele. Vitor Nunes Leal, ele é uma figura curiosa porque no Supremo Tribunal Federal ele foi cassado em 69. Por que foi cassado? Ele hoje ainda é conhecido pelos ministros do Supremo como um juiz extremamente ético, ele é identificado como extremamente ético, estudioso e organizado. Ele tinha um caderno de memórias. Ele anotava todos os relatórios, todos os acordos feitos no Supremo, ele anotava. Tem até uma história curiosa de uma filha de um juiz do Supremo que vai perguntar a Vitor Nunes como é que o pai votou num determinado momento para que o próprio pai se baseasse para dar uma sentença. Ele era extremamente organizado. Agora, por que ele foi cassado em 69 pelo AI-5? Primeiro que ele incomodou muito, porque ele sempre era muito sensível aos pleitos dos presos políticos. Ele nunca fechava no sentido de referendar, de ratificar a decisão da coalizão no sentido de mandar prender, de mandar... nada disso. E ele granjeou inimigos por causa disso.
E por essa razão ele foi cassado em 69. Depois daí ele ficou um pouco no ostracismo, dedicou-se à advocacia, ao escritório de advocacia dele, sempre convidado para as palestras, para conferências. Para você ter uma ideia, ele foi o consultor da legitimidade de posse do presidente Sarney por ocasião do falecimento do presidente Tancredo Neves. Tancredo morreu e ficou aquela ambiguidade. Sarney assume ou não? Consultaram Vitor Nunes Leal, que na época era vivo, ele morreu em 85. E ele foi quem legitimou, a partir do parecer dele, a posse de José Sarney. Então é um político, um jurista e um escritor de muita referência. É um dos maiores intérpretes do coronelismo no Brasil. A academia, a universidade, porque ele é um acadêmico, diferentemente de Raimundo Faoro, que é muito mais político do que um acadêmico. Sim. Ele é professor, Vitor Nunes Leal, professor de filosofia. Veja, as teses dele são ainda hoje lidas com espírito crítico e ainda hoje, veja, tido como referência para qualquer pesquisador que queira fazer alguma reflexão sobre o coronelismo e os pactos neocoronelísticos no Brasil. Sim, professor. E sobre a obra de Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro? É aquilo que eu já te adiantei. O Raimundo Faoro, ele é mais jovem do que o Vitor Nunes. Ele publicou a obra dele em 1958, Esses Donos do Poder. Qual é a tese essencial da obra de Raimundo Faoro? Ele faz uma reflexão desde a época da Baixa Idade Média em Portugal, de Dom João I até Vargas. Ele diz que houve uma transplantação de estamentos e do Estado patrimonialista português para o Brasil. O Estado patrimonialista é um Estado elitista. O que é que significa Estado patrimonialista para Raimundo Faoro? É o Estado que é tutor dos interesses econômicos e negócios privados, como se fossem públicos. Essa é a tese dele. Ele acredita que o Estado patrimonialista é a permanência do processo histórico brasileiro. Ele continua. Essa é a tese dele. Obviamente, ele faz a reflexão dos estamentos. Eu dizia aqui para você, ele não escreveu só Os Donos do Poder, essa formação política do patronato no Brasil. Ele escreveu uma obra que eu gosto muito porque ele se dedicou, sobretudo na década de 70, depois da década de 70, 80, ele começou a se dedicar à literatura. E ele escreveu uma obra lindíssima, que chama-se Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio. Ele faz um levantamento de toda a produção de Machado de Assis, de seus romances e dos seus contos, para perceber o perfil e comportamento da elite brasileira. É uma obra que eu recomendo, viu, Ravani? Para qualquer pesquisador e qualquer diletante. E, obviamente, eu enxergo a literatura com muita seriedade. Ele faz esse diagnóstico da sociedade do Segundo Império, do Segundo Reinado no Brasil, a partir de Machado de Assis. Para você ter uma ideia, olha o que ele diz, que é muito curioso. Ele diz, olha, no final do Império, nós tínhamos 7... Olha o que ele diz. Nós tínhamos mais ou menos 10 condes, 54 viscondes, 316 barões. Sem contar os magistrados e os oficiais da Guarda Nacional. Todos eles fazem parte do estamento.
Porque esse estamento é um grupo elitista, que está sempre nos órgãos do Estado, independentemente dos períodos. É essa a tese dele. A segunda edição dos Donos do Poder, em 75. É curioso que ele escreve essa obra para ele escrever a segunda edição, renovada de 58, ele escreveu antes essa obra literária, Machado de Assis, A Pirâmide e o Trapézio, que é uma metáfora. A pirâmide são as classes sociais. O trapézio são os estamentos. O estamento governa. As classes sociais negociam. E ele diz uma coisa curiosa nessa obra. Ele diz o seguinte, que os donos da riqueza, do dinheiro, necessitam dos manipuladores do poder político. Sem eles, nada. Então há toda uma conexão, uma sintonia entre as classes que detêm rendas e propriedades e o estamento. Professor, e tanto Vitor Nunes Leal quanto Raimundo Faoro enfrentaram o período da ditadura militar. E como que era a situação? Veja bem, a gente tem que fazer algumas ponderações aí. A historiografia, sobretudo a partir da década de 90, começou a rever alguns conceitos que nós consideramos muito restritos. Tem um grupo na USP, na Unicamp, sobretudo nessas duas universidades, e também aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, nós discutimos isso. Nós acreditamos que não foi uma ditadura singular no sentido militar. É um Estado burocrático, autoritário, de segurança nacional. É uma coalizão civil-militar. A partitura pode ser militar. Você tem um governo de Castelo Branco, você tem Costa e Silva, você tem Médici, você tem Geisel, você tem Figueiredo. Já aí elimina a ideia de ditadura, porque a ditadura sugere a singularidade de um poder absoluto. As instituições estão funcionando. O Congresso funciona. É verdade que o Congresso está desfalcado de parlamentares contestadores ao regime, sobretudo depois do AI-5. Mas a gente não pode perder de vista que essa coalizão civil-militar é formada por frações consideráveis do Poder Judiciário, juízes do Supremo Tribunal Federal, juízes que foram presidentes da OAB, até a Academia Brasileira de Letras é favorável, inicialmente, ao golpe de 64. O próprio Raimundo Faoro celebra a deposição de João Goulart. Você tem uma mobilização da sociedade muito grande nesse momento, das classes médias. Então, a gente não pode, veja bem, acreditar que essa orquestra é formada só de militares. Eu diria que o maestro é militar, mas a partitura e a orquestra é bem misturada. Ora, como é que operam Vitor Nunes Leal e Raimundo Faoro nessa linha, nesse período? Eles operam enquanto exceções. Daí a dignidade deles. Eles se submetem a uma ética do ponto de vista do proceder. Não só ele, tem outros também. Você tem um Sobral Pinto, que defende os presos políticos. Desde a era Vargas, ele está aí defendendo os presos políticos. Mas boa parte do judiciário, naquele momento, e aqui a gente não está fazendo juízo de valor, era o drama dos magistrados, boa parte deles aderiram. Ora, falemos um pouco da Constituição de 67 e da emenda de 69. Quem foi que formulou a Constituição de 67? Foi um jurista, que foi ministro do Supremo Tribunal, Carlos Alberto Dias.
Ele foi quem elaborou 67. Se você observar, boa parte dos juristas estavam. Talvez essa aproximação do Poder Judiciário com a coalizão se dê em função dessa ambiguidade do próprio Poder Judiciário. É poder estatal e não é ao mesmo tempo. É poder da sociedade e é poder do Estado. Como é que eu vou desvincular uma coisa da outra? O que é legal? O que é legítimo? O que é justo? Você precisa observar como é que é justificado juridicamente a Constituição de 67. Ela foi elaborada por esse jurista, o Carlos Medeiros Silva, e a de 69 foi elaborada por Games Silva, outro jurista. Foi simplesmente reitor da USP, o Games Silva. Foi ministro da Justiça. Então, eu posso fazer juízo de valor sobre, veja, os interesses. É complicado isso. Por isso que nós temos que repensar essa ideia de uma ditadura militar. Ela foi uma ditadura, do ponto de vista pós-moderno, teve conteúdos de ditadura, mas foi um regime difícil de qualificar. Os historiadores e os cientistas políticos, tem um cientista político argentino, por nome Guilherme O'Donnell. Sim. Ele elaborou uma reflexão que eu acho muito interessante, que é a reflexão de estados burocráticos autoritários. E essa reflexão, essa categoria, engloba um número significativo de atores, civis e militares. Agora, essa minha análise não significa aqui justificar a tortura, a repressão às liberdades individuais e coletivas, isso não. Isso é inaceitável. E muitos juristas, inclusive Vitor Nunes e Raimundo Faoro, se contrapuseram a esse tipo de ação do Estado nesse momento. Ora, Raimundo Faoro foi o grande mediador dos pleitos da sociedade civil para abertura, para anistia e para a volta, para o retorno à democracia, à liberal democracia. Daí o prestígio dele, ele como presidente da OAB. Os presidentes anteriores aderiram à coalizão, com raríssimas exceções. Ele assume uma postura de se contrapor. É verdade que o regime de 64 até 68 tem uma adesão forte. Depois do AI-5, o ato institucional número 5, que radicaliza as punições, sim, as cassações de intelectuais, de professores, de jornalistas, de políticos, há toda uma... Por outro lado, deixa eu ponderar também. Eu tenho um aluno que fez um trabalho de pós-graduação sobre quem é quem no AI-5. Boa parte dos cassados em AI-5 são prefeitos de municípios que cometeram crimes de corrupção. Professor, mas isso é tema para um outro programa. É tema para um outro programa. Então, o convite já está feito, tá? Então, por favor. Eu agradeço. Obrigado pela sua participação, professor. Eu agradeço a sua gentileza e sua sessão. Nossa Memória, Nossa História termina aqui. Essa foi uma realização do Poder Judiciário Capixaba para discutir um pouco da história da Justiça. Nesse programa, nós discutimos os juristas e intelectuais nos anos de chumbo e recebemos o professor Carlos Vinícius Costa de Mendonça, ele que é professor do Departamento de História da UFES e doutor em Pensamento Político pela USP. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.